Bom dia, bom dia, bom dia, time. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? 100%? Já preparou aquele cafezinho proibido hoje? Se não preparou, já sabe, vai preparar. Domingão, mais um vídeo pra conta aí. Criando vídeos até meu aniversário, estamos cada vez mais perto. E hoje eu vou falar sobre o motivo de eu ter parado de ler esses livros de autoajuda. Não sei se por definitivo, mas pelo menos por um tempo eu defini que eu pararia de ler esse tipo de livro. E por quê? Né? Durante os últimos 6 anos aí da minha vida praticamente, eu vim, até mais do que 6 anos, lendo livro, um livro atrás do outro, e a cabeça fica fervilhando, né? Você quer colocar muita ideia em prática, muitas, muitas, porque cada livro ele te traz um insight diferente. O problema é quando você não esvazia sua mente, você só absorve informação. E aí você vai ficando cada vez mais obeso de informação, né? Sua cabeça vai ficando gigante sem conseguir colocar nada em prática. E aí eu falei, chega, não vou mais ler esse tipo de livro, tanto é que o livro que eu tô enrolando para ler, tô tendo bastante dificuldade em até voltar no meu hábito de leitura, é o Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Porque lá ele relata sobre uma das faculdades mais concorridas do mundo, onde quem está lá deveria ser uma pessoa honrada, né, por estar lá, deveria ser grata por estar lá, porque é poucas pessoas que conseguem chegar a esse nível. E não, pelo que o estudioso, pela pessoa que escreveu o livro, ele observou, ele era professor nessa faculdade, ele observou que é até um pouco ao contrário, por conta da pressão que eles sofrem lá dentro, é, eles acabam e vendo, né, que tem pessoas mais inteligentes que eles acabam vendo que ali eles só são mais um e que eles precisam se esforçar ainda mais para ter algum local de destaque ali. Então as pessoas lá são muito tristes, deprimidas e ele fez esse estudo lá. Não só lá, como em muitos outros lugares, ele foi para a África e, e o que era definição de sucesso para ele, para aquelas pessoas, aqueles africanos que não tinham nem o que comer, a definição de sucesso era ter pelo menos um prato de comida, ter o que comer ali. Então não tinha como ele falar de sucesso na grandiosidade que ele falava, na dimensão que ele falava lá dentro da faculdade e trazer lá para as pessoas da África. Então ele teve que fazer algumas adaptações e ver o que funcionava, o que não funcionava dentro da pesquisa dele. Enfim, e voltando aos livros, né? Quando você começa a ler, quando você começa a ler, você começa a colocar coisas em práticas, isso te ajuda a avançar. Só que depois de um tempo, você começa a observar que todos os livros, eles são simplesmente cópias uns dos outros, só estilos diferentes de comunicação. Mas no intrínseco do livro, ele só está te ensinando a mesma coisa de uma forma diferente. E isso fez com que eu começasse a notar, né? Tem um pouco de livro aqui, um pouco de livro aqui. Não sou aquela pessoa que, nossa, tem muitos livros, mas pelo tanto de livro que eu li, eu já comecei a observar que eu teria que ser mais seletivo nos meus livros. Não ir comprando qualquer um, e esses best-sellers, né? Os best-sellers são os que mais vendem e são as pessoas leem, todo mundo lê aqueles livros e por que que eles são famosos? Porque eles são muito de fáceis leituras, né? E eles ensinam meio que o óbvio. E aí eu comecei a colocar o pé no freio. Parei de comprar livros e parei de ler os livros também. Eu falei, agora a partir de agora eu não vou mais ficar lendo livros. Eu vou aplicar o que eu aprendi nos livros. Porque só ficar absorvendo informação não te faz uma pessoa com mais resultados, né? O que te faz uma pessoa com mais resultados é a aplicação do que você aprendeu. Então, se você lê algo ou assiste algo e aplica, cria algo em cima daquilo ali vai te fazer avançar. E dentro de um dos cursos que eu fiz, tem esse cara, ele faz o quê? Ele pega lá 4, 5 livros de uma determinada área, ele viaja para fora do país, pega um hotel e ele fica, tipo, imerso naquele propósito ali, pelo menos um mês, lendo livros, não sei se um mês,
ou 2 semanas, enfim, eu sei que é menos de um mês. E ele fica lendo dia e noite, ele lê livros, escreve nos papel, anota, joga fora os rascunhos e tal. E dentro daquele mês, ele cria ou um treinamento sobre aquele assunto, ou ele cria um método, ou ele cria um novo livro em cima daquele conhecimento que ele absorveu. E isso eu achei interessante, porque ele pega a informação e aplica, né, para um benefício para ele mesmo. Então ele vai gerando uma fonte de renda em cima daquilo. Tanto que um dos livros dele, que é um best-seller, chama-se Hackeando Tudo. Esteve aí entre os mais vendidos da Amazon, se eu não me engano. Ele fez exatamente essa estratégia. Pegou livros daquela área e começou a ler, reescrever da forma que ele tinha entendido e criou um novo livro, né? Com uma nova linguagem, com uma linguagem que ele pronuncia. E na internet funciona assim também. Na internet funciona assim. As pessoas pegam livros, leem, transmitem aquela informação ou criam um curso digital, uma mentoria, alguma coisa em cima daquele assunto e faz dinheiro, né? Então, quando você ainda absorve a informação e aplica e replica ela para frente, isso te traz um benefício de avanço, onde você não está ficando obeso de informação, você está soltando, está repassando a informação para frente. Só que não era isso que eu estava fazendo. Talvez também não seja isso que você esteja fazendo, só lendo, 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 lendo. Ah, eu já li tantos livros esse ano, tá? E quantos você aplicou, colocou em prática e te trouxe algum benefício em troca disso? Porque leitura por leitura, né? Só fica dentro da sua cabeça, só faz bem para você, entre aspas, né? E, e aí eu comecei a entrar em parafusos, eu falei, eu tô com muita informação, não sei nem... Quando você tem muita informação, você começa até a se achar, como é que se diz? Leigo em algumas áreas, porque é tanta informação que você fica duvidoso até mesmo das suas informações. Você fica achando que você não sabe nada. Com tanta informação, você fica até perdido. Então, comecei a ser mais seleto, né? Comecei a ser mais seleto e mais aplicador de, de conhecimento. Então, o que eu aprendo, crio alguma forma, alguma estratégia de replicar, né? Como eu fiz com os relógios, por exemplo, recentemente, né? Eu tinha a informação de como ganhar dinheiro como afiliado e essa informação eu absorvi da época que eu estava imerso nesse mundo do digital. Só que eu não tinha conseguido aplicar ou replicar numa magnitude maior. Então, eu simplesmente catei agora com a informação que eu tinha, eu apliquei dentro do relógio e vem trazendo alguns benefícios para mim. E é isso. Se você também é uma pessoa que gosta muito de ler livros, né, aplique um pouco dos conhecimentos que você tem em alguma área, né? Aplique, transmita isso para alguém, passe para frente, escreva isso, tire da sua mente essas informações. Agora, se você não é uma pessoa que gosta muito de ler livros, comece a ler livros, porque o livro ele abre a mente da gente. Não estou falando para você ser um viciado em livros, só, o que eu estou dizendo é a leitura não faz mal. O que faz mal é só você só ficar sobrecarregando a sua mente de muita informação. Então, leia, replique aquela informação, passe para frente, troque conversas com pessoas sobre aquele assunto. Sendo assim, é isso. O vídeo de hoje, domingão, só queria desabafar nesse assunto. É isso, tamo junto. Falou, valeu.